Depois, tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado o seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a nossa transgressão, a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Assim, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Meus amados, preciosos ouvintes, nós acabamos de ler um texto na Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 50, verso 14 até o verso 21. Um texto que relata já o final da vida de Jacó e revela para nós também a mudança de estado e posição que Deus submeteu a José. Revela a nós, homens, esse texto de Gênesis 50, 14 ao 21, aquilo que a Bíblia Sagrada já dizia, que Deus, ele exalta os humildes e abate os arrogantes, os soberbos. Foi o caso de José. Permaneceu humilde, foi injustiçado, mas, a exemplo de Jesus, não abriu a sua boca, não fez coisa alguma para se defender. Ficou na mão de Deus. Deus teve que tomar a sua causa. E quando deixamos Deus tomar as nossas causas, quando somos humilhados e não reagimos, a exemplo de Jesus também e de José, há um paralelo entre José e Jesus. José foi um tipo perfeito de Cristo. E quando nós nos calamos como eles se calaram, nos humilhamos como eles se humilharam, então cumprir-se-á aquela escritura: Deus, ele abate os orgulhosos, os soberbos, e dá graça aos humildes. É o que diz a Sagrada Escritura. Ele exalta os humildes de coração e abate os prepotentes, os autossuficientes. Mas certo é, meus preciosos ouvintes, que José foi um tipo perfeito de Cristo. E por que é que nós falamos que ele foi um tipo perfeito de Cristo? Porque Cristo, ele foi injustiçado, ele foi ferido, ele foi perseguido pelos seus. Como diz a Bíblia, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhe poder para serem feitos, chamados filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas não foi bem tratado, bem recebido. Pelo contrário, Isaías 14 diz que seus amigos transpassaram-lhe as mãos e os pés. E a Bíblia diz que eles não tiveram conhecimento do Rei da Glória e por isso o crucificaram. Mas mesmo assim, Jesus sendo humilhado, rejeitado, e não há dor pior do que a da rejeição, somente alguém que já foi excluído, terrivelmente rejeitado,
é que saberá quão humilhante, quão péssimo é esse sentimento dentro de um coração. A dor da rejeição. Jesus a sentiu, a dor de ser rejeitado. Não porque fosse um indesejável, não porque fosse um agitador de multidões, um causador de problema, um antipático, porque ele não era nada disso. Pelo contrário, ele sempre exalava amor, favores, ternura. Ele sempre, diz a Bíblia, fazia o bem por todos os lugares e em todas as partes onde ele iria. Ele era o típico amigo que todos gostariam de ter. Aquele sim era o grande amigo mais chegado, o amigo presente nas horas incertas. Este é Jesus Cristo. Este homem que não deu motivos para ser perseguido e odiado, desprezado e rejeitado, como disse Isaías 53, que ele foi desprezado, não há de ver que mesmo assim, com todas essas armas malignas que exalavam do coração do homem sem Deus, perdido, ainda que fosse religioso, não há de ver que todas essas lanças o acertando, essas chicotadas o ferindo, todo este ódio sendo destilado contra ele. Não há de ver que na cruz ele ainda disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. São ignorantes nesse pecado, nesse erro. Olha bem para você ver, ele liberou perdão. E você sabe como é a história do perdão. Perdão só é perdão se for aceito. Se você não souber aceitar o perdão, abraçá-lo, guardá-lo aí dentro dessa caixinha chamada coração, de bom grado, então você automaticamente julga a si mesmo. Você automaticamente decreta a sua sentença. É como a história daquele jovem fugitivo da guerra, que depois foi capturado e levado a júri. E então decidiram que ele deveria ser condenado. Mas havia um amigo de Abraham Lincoln, presidente na ocasião, que foi diante do presidente, que podia dar o perdão, que podia libertar aquele homem. Ele foi na pessoa certa, na maior autoridade que existia naqueles dias, o presidente Abraham Lincoln. Ele era amigo do presidente. Nós também temos um amigo que é a autoridade máxima. Esse é Jesus. É a ele em quem você tem que ir. É na porta dele que você tem que bater. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Você tem que ir ao seu Abraham Lincoln, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o perdão para dar. Mesmo que você esteja em débito, como aquele homem que fugiu da guerra e havia uma sentença, estava previsto em lei, deve morrer aquele que fugiu da batalha, recuou na batalha. E o seu amigo suplicou muito o favor do presidente, dizendo-lhe: meu amigo, nunca viu derramamento de sangue, foi levado para a guerra. Tem 2 crianças para cuidar, uma esposa. Ele se espantou em ver tantas barbaridades e ficou assustado com tanto derramamento de sangue e fugiu. Ele não fez isso maldosamente, ele fugiu pensando em suas filhas, em sua família. Perdoa-o. E o Abraham Lincoln, presidente que tinha compaixão no coração, assinou um termo dizendo: soltem fulano de tal. Ele está perdoado. Não o executem, não o fuzile. Então aquele amigo alegre levou aquela carta à mão do delegado, às autoridades ali, responsáveis pelo caso, e foi lá na cela com aquele papel, visitou o seu amigo e disse: você está livre, é questão de alguns dias, olha, eu tenho a assinatura do presidente, ele te perdoou. Ele te perdoou e saiu de viagem. Agora basta apresentar esse papel, esse documento assinado pelo presidente, e você estará livre da morte, livre dessa penitenciária e voltará para os braços de sua esposa e dos seus filhos. E o seu amigo pegou aquele papel tão simples, porque o homem gosta de coisas exuberantes, impressionantes, brilhantes. E ele pegou aquele papelzinho tão simples e ele olhou e disse: ah, mas isto não é o meu perdão mesmo, é muito simples. Como muitos ouvem palavras como estas, mensagens como esta, como muitos olham para a história de Jesus,
Um homem tão simples como este, que nasceu em uma manjedoura e teve uma morte cruel, terrível, a mais dolorosa e humilhante morte daqueles dias. Aquela era a morte dos malfeitores, e ele morreu como um malfeitor, não como um homem de honra. Mas lembrando que ele teria que morrer como um malfeitor, estava morrendo em meu lugar, no seu lugar, tomou a minha cruz, a minha, a sua, a nossa condenação. Mas essa história é simples demais para muitos. Eles querem algo que seja extraordinário, brilhante, algo que atraia, que mexa com o emocional. Aquele amigo condenado passou a mão no papelzinho e disse: já estou condenado, e você brincando com a minha cara? Pare de fazer isso. E tomou aquele papel e rasgou em pedacinhos o papel da sua salvação. Ei, meu amigo ouvinte, não rasgue o papelzinho da sua salvação. Não rejeites a palavra da sua salvação. Não rejeites estes ensinamentos da Bíblia. Não rasgue isso, não tape os seus ouvidos. Não desligue o rádio quando ele estiver falando com você. Você pode rasgar o papel que está timbrado, assinado pelo dedo, pela mão de Deus, dizendo: perdoado, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Mas perdão, meu amigo, você tem que aceitar, receber, abraçar. Você tem que admitir que precisa dele. Ele rasgou aquele papel em pedacinhos e não teve mais como colar, como recuperar. Tem coisas que fazemos que não tem como mais colar, recuperar, não tem jeito mais de remendar. E se for colar com durex ou cola, se for tentar restaurar, fica tão feio. Cuidado com o que você faz, talvez depois não tenha mais como colar. E ele rasgou aquele papelzinho onde estava escrito perdoado, e enfim, no outro dia era o dia da sua condenação, e eles não acreditaram que aquele papel todo picado e rasgado era o perdão, era a assinatura de Abraham Lincoln, que aquilo era uma brincadeira, uma fraude. E então mandaram aquele homem para a parede e o fuzilaram, mataram um homem perdoado pelo presidente. E o caso foi a júri, e o presidente compareceu, e depois de tudo julgado, analisado minuciosamente, então chegaram à conclusão do caso: perdão só é perdão quando é aceito. Ou seja, o presidente perdoou, mas o fugitivo não aceitou. Que adianta Deus te perdoar e você não aceitar? Ele ter morrido na cruz do Calvário por você e você não se arrepender dos seus pecados e não descer às águas e ser batizado em nome de Jesus Cristo, como diz a Escritura em Atos 2:38. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, de vossos pecados, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão destes. Foi a Bíblia que diz. Que adianta? Ele morreu, derramou sangue, se fez homem, se entregou por nós, assinou o nosso perdão, mas devemos aceitar. Mas muitos têm rasgado o perdão, endurecido o coração, rejeitado a mensagem da hora, fuzilaram, mataram um homem condenado. E o caso, depois de julgado, chegaram a essa conclusão: perdão só é perdão quando é aceito. Ele não estava rogando por perdão, como eu li aqui em Gênesis capítulo 50, versículo de número 14 ao 21. Como estavam aqueles irmãos de José, os mesmos que o haviam ferido, os mesmos que o haviam lançado dentro de um calabouço, os mesmos que haviam mentido para o seu pai Jacó e dito que um urso, um leão, havia comido, que só haviam encontrado as roupas rasgadas do seu irmão. Eles mentiram para o pai, eles bateram em José, eles o venderam para o Egito, eles mentiram, fizeram tantas trapaças. Mas houve um dia que se arrependeram amargamente. Aí está o segredo: arrependimento. Há pessoas que dizem: eu faço e não arrependo, não tenho do que me arrepender. Arrependimento é um sentimento horrível. Você se engana. Arrependimento é a única certeza que podemos ter de alcançar perdão de Deus. Como diz a Bíblia em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e assim venha aos tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sem arrependimento não há perdão dos pecados, não há refrigério vindo do Senhor, não há paz com Deus. O arrependimento é quando reconhecemos os nossos erros, nossos pecados e nos refugiamos em Deus, aquele que é o único que pode perdoar, liberar a misericórdia. É o único que pode escrever: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Mas você tem que estar rogando por isto. Você tem que se abrir para o arrependimento. Por isso que a maior mensagem da Bíblia Sagrada é arrependimento. Se não houver isto, este é o primeiro passo. Ninguém se converte se não arrepender dos seus pecados. Não admite, não conserta, não melhora se não arrepender dos seus pecados. Por isso que quando João Batista veio e ele foi considerado o maior de todos os profetas, ele se destacou nisto. O ápice de sua mensagem foi arrependimento. E ele dizia: vos batizo com água e após mim vem outro. Ele batizava com o batismo do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Esta era a mensagem de João. Ele sabia que sem arrependimento não haveria como encontrarmos a paz tão almejada que o homem deseja dentro do seu coração, que não pode ser encontrada no garimpo das drogas, no garimpo dos vícios, no garimpo da prostituição, que não poderá ser encontrada no seio, nos braços da religião. Somente em Deus poderemos encontrar a verdadeira paz. Somente mediante o arrependimento enviado por Deus em nossos corações é que conseguiremos encontrarmos com Deus, reatar nossa amizade com Ele. Mas deve se arrepender. Devemos ter aquela oração sincera, como fez aqueles homens ali em Gênesis 50, 14 ao 21. Rogo-te por perdão, José. Pediram perdão um dia ao irmão ofendido. Pediram perdão um dia ao irmão que eles venderam. Pediram perdão ao irmão que eles tentaram enterrar em um poço. Pediram perdão ao irmão que um dia mentiram a respeito dele, do seu nome, sua vida, sua pessoa. Esta é a receitinha bíblica. Rogo-te por perdão, meu Senhor. Haveria alguém na audiência para orar assim, dizer: rogo-te por perdão, meu Senhor. Que oração linda, que se levantou ali, dentro daquela casa, dentro daquela família. Não era uma família que vivia uma vida moral impecável, que não tinha riscos, arranhões, que não tinha defeitos. Essa oração se levantou, brotou dentro de uma família que na verdade eram mentirosos, trapaceiros. Era uma família que viviam de trapaças, mentiras. Mas um dia Deus os deu forças para se arrepender, para chorar. Deus os deu a capacidade de dizer: perdoa-me, meu irmão, de se humilhar. Aí que está o segredo. Reconhecer para se humilhar, se arrepender para crescer. O arrepender dos seus pecados não te diminuirá, muito pelo contrário, te valorizará. Consertar, admitir os erros, aceitar a Cristo, isso não diminui, pelo contrário, revela a hombridade, a nobreza do coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem. Uma família de trapaceiros e mentirosos encontraram um dia com Deus, com perdão, com a porta aberta diante deles e entraram por aquela porta, a porta da salvação. Abriu para eles a porta da reconciliação, do abraçar, do reconciliar, de ver aquele que há 15, 20 anos eles não viam, José. A porta do colocar rosto a rosto, rosto no ombro, ombro no rosto, e abraçados chorarem e rogarem pelas misericórdias de Deus. Rogarem pelo perdão, pelo favor, pela restauração, pela reconciliação. A porta abriu e eles entraram. A porta da salvação hoje ainda aberta está. A mentira que os amarrou por tantos anos não foi um laço tão forte que a graça não pudesse rebentar. A graça arrebentou os laços da mentira. Aquele espírito trapaceiro não foi uma corrente tão forte, não foi uma jaula, não foi um calabouço tão forte, não foi uma solitária
Não foi uma penitenciária de segurança máxima tão forte que os enclausurou até a morte deles. Isso não teve força para segurá-los. Um dia a misericórdia de Deus chegou, a oportunidade chegou. José é tipo de Jesus. A misericórdia chorou quando viu aqueles mentirosos, chorou quando viu aqueles enganadores, chorou quando os viu vindo em necessidades. Assim é Deus, assim é o Pai Celestial, é como o pai daquele pródigo. Ele chora quando vê este enganador, este mentiroso, este que viveu uma vida renegado, viveu uma vida na rebeldia, no pecado, sem Deus, sem Cristo na alma. Quando o pai do pródigo o viu voltando, ele chorou de alegria e o abraçou com misericórdia. Quando José, o prejudicado, viu voltando seus irmãos, ele logo chorou aos ombros daqueles mentirosos, enganadores, que estavam agora suplicando por perdão. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, meu amado ouvinte, é este José que te libera perdão, mesmo você tendo traído, mesmo você tendo vendido, mesmo você tendo rejeitado, mesmo você tendo mentido, mesmo você tendo estado vivendo no atoleiro do pecado. Ele é este José. Ele é o nosso José. Jesus é a nossa misericórdia, que pode enxergar alguém chorando por perdão. Não sei aonde você está, mas Deus te enxerga chorando e orando e pedindo a Deus por perdão. A misericórdia pode encontrar esse trapaceiro em algum lugar que não quer mais ser um trapaceiro, esse mentiroso em algum lugar que não quer ser mais um mentiroso, está chorando por perdão. José está pronto a te perdoar. Poderias tu aceitar o seu perdão? Está pronto a te restaurar. Poderias tu aceitar a tua completa restauração como eles aceitaram e foram restaurados e mudaram para a casa de José? Estes renegados que aceitam a Cristo, Jesus disse aos homens mais religiosos da terra, fariseus hipócritas, os ladrões e as meretrizes entrarão no reino de Deus primeiro do que vós. Por que choraram? Por que se arrependeram? Por que reconheceram sua miséria? Porque reconheceram que eram perdidos e precisavam da graça. Jesus disse: estes ladrões e essas meretrizes vão mudar para a minha casa, como os irmãos de José, que o venderam, o traíram, o negaram, o rejeitou na família. Mas quando se arrependeram, quando acertaram, quando aceitaram o perdão, quando reconciliaram, mudaram para a casa de José. Todos quanto aceitarem ao nosso José, o Senhor Jesus Cristo, um dia mudarão para a casa de José, mudarão para a pátria de José, estarão debaixo da proteção dos braços de José. O mundo, grande tribulação, mas aqueles que se humilham e se arrependem, reconciliam, aqueles que admitem o seu pecado, a sua imperfeição, ante a perfeição do nosso José, o Senhor Jesus Cristo, mudarão para a sua pátria. E não mais haverá seca, como eles estavam em seca nas terras. Não mais haverá fome, como eles estavam em fome na terra. Dores, enfermidades, morte, tristezas. Estas coisas não mais haverá, como diz Apocalipse 21. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Ali não haverá mais morte, maldição alguma haverá naquele lugar. Mas eles chegaram chorando por perdão. Foi assim que chegaram, em Gênesis 50, 14 ao 21, perante José, dizendo: Jacó, nosso pai, manda te dizer, José, que nos perdoe, que tenha compaixão de nós. Jacó era um exemplo da graça, homem perdoado que havia encontrado com Deus, com um anjo dentro daquele vale de Jaboque, homem restaurado, vida mudada, nome mudado. E a graça mandou recado para a perfeição. Jacó mandou recado para José: diga a José para perdoar os seus irmãos. Diga a José que eu pedi ao meu filho para aceitá-los de todo o coração em seu palácio, em sua casa,
e que não exercesse contra ti julgamento. Foi o que Deus fez. Enviou Cristo a essa terra e disse a ele: perdoa-os, 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 não intente julgamento contra eles. Eles alcançaram perdão, porque chegaram chorando por perdão. Chegaram chamando a graça, chamando a misericórdia. Quando os filhos de Deus chegarem diante de Jesus Cristo arrependidos dos seus pecados, com certeza haverá graça para eles, haverá misericórdia para eles. Jacó enviou um recado para José: diga para José que não os condene, mas que os perdoe. Foi por isso que Jesus disse na cruz: Pai, eu os perdoo. O que José fez aos seus irmãos, os perdoou. O que Jesus fez a todos nós, nos perdoou. O que Abraham Lincoln fez àquele fugitivo da guerra, o perdoou. Que tal se os irmãos de José não aceitassem o perdão de José e não mais voltassem lá? Todos teriam morrido à míngua, seriam condenados. Como aquele jovem perdoado por Abraham Lincoln, morreu fuzilado. Por quê? Porque rejeitou o perdão. Todos quanto rejeitarem a Cristo, é impossível a salvação. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, versículo 15, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crer é aceitar, é se comprometer, é submeter. A Bíblia diz que será condenado todos quanto rejeitar o perdão. Eis aqui o perdão, batendo a porta da tua casa, batendo a porta da tua alma. Eis que estou à porta e bato. O perdão jaz à porta da tua alma. A graça, a misericórdia está batendo a porta. Podes tu abrir? Aceitarás tu o batismo em nome de Jesus Cristo, que é um sinal, uma evidência que você aceitou a cruz, o sangue, o sacrifício? Ou rejeitarás tu a misericórdia que um dia gritou bem alto: perdoa-os, não os mate, não os condene. A misericórdia está te chamando nesse programa de hoje. Venha a Deus e aceite a sua misericórdia, aceite a sua perfeição através de Jesus Cristo. Já está consumado. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que há um inferno, e milhões irão ao inferno, mas não porque Deus não os perdoou, mas porque os tais não aceitaram o perdão de Deus e viraram as costas para o Senhor. Ei, aceita o que Deus tem para você. Salvação e paz é o que o Senhor tem te enviado, mas rejeitar esta luz é ficar nas trevas. Rejeitar essa misericórdia é se autocondenar, é julgar a si mesmo. Seja sensato e abra o teu coração. Faça esta oração: Pai, rogo-te por misericórdia, tem misericórdia de mim, um pobre pecador, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.